para vocês certinho com o decorrer da semana. Então, como eu falei para vocês, nós vamos começar aqui geometria analítica, equação da circunferência. Nós vamos ver a equação reduzida da circunferência, tá ok? É bem simples. Então, nós temos aqui uma circunferência no plano cartesiano, né? Uma circunferência nada mais é do que a borda, o contorno de um círculo. Então, é diferente círculo de circunferência. A circunferência é a borda do círculo, o círculo é ele todo, tá ok? Então, você pode pensar a circunferência sendo somente essa linha azul. A circunferência num plano cartesiano, ela tem um centro, tá? Que nós chamamos aqui de C, cujas coordenadas desse centro é A em x, B em y, e a circunferência também ela tem o raio, né? Que nós denominamos aqui com a letra R, tá ok? A parte teórica da circunferência nada mais é do que esse ponto P. Na verdade, ele é formado por infinitos pontos que faz esse contorno. E se você perceber, esses infinitos pontos que faz o contorno da circunferência, nada mais é que eles possuem a mesma distância em relação ao centro, tá? Que é o raio. Então, a distância desse ponto C, do centro até o ponto P, nós temos o raio. Se eu pegasse a distância do centro até um ponto G aqui, por exemplo, seria a mesma distância. Baseado nessa teoria, que é a mesma distância, nós temos então, né, essa aqui é a distância de dois pontos no plano cartesiano. Aqui ele fala que a distância do ponto C até o ponto R é dado por essa fórmula que vocês já viram, que é a mesma coisa que o raio. Baseado nisso, né, você pega então essa raiz quadrada que está aqui, manda para o outro lado, então aqui fica raio ao quadrado. Então a equação reduzida da circunferência nada mais é do que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, sendo a coordenada em x, sendo b a coordenada em y. Em alguns livros, ao invés do a e do b, talvez ele utilize xc e yc, ou seja, x centro e y centro. Mas é a mesma coisa, tá ok? Então, basicamente, a equação reduzida da circunferência, ela tem essa característica. Bom, lembra quando eu passei para vocês a equação da reta? Que nós poderíamos verificar se um ponto ele pertence ou não àquela reta? Basta substituir as coordenadas x e y daquele ponto na equação da reta. Se a equação da reta desse, se o resultado desse zero, significava que aquele ponto pertencia àquela reta. Se desse um valor diferente de zero, significa que aquele ponto não pertence àquela reta. Então a circunferência ela tem algo parecido. Então nós falamos que um ponto P, tá? Um ponto qualquer P, no plano cartesiano junto com a circunferência, ele é interno à circunferência, tá ok? Então esse ponto amarelinho aqui, ó, seria ele é interno à circunferência, ele está dentro da circunferência. Quando você substitui os pontos dele, x e y, na equação da circunferência, e o resultado dá negativo, tá ok? Nós dizemos que o ponto ele é fora da circunferência, ele é externo à circunferência, olha aqui fora da circunferência. Quando nós substituímos as coordenadas x e y dele na equação da circunferência, e o resultado dá um resultado positivo, tá? Então, sem fazer desenho, substituir deu um resultado positivo, ele está fora da circunferência. Deu um resultado negativo, ele está dentro da circunferência. E assim como a reta, se você substituir as coordenadas x e y
na equação da circunferência, e se o resultado for igual a zero, significa então que esse ponto pertence à circunferência, tá? Ou seja, ele está exatamente em cima da circunferência. Lembrando novamente, circunferência é uma coisa, círculo é outro, tá? Círculo é como se fosse uma moeda, tá? Ele tem área, e a circunferência seria a borda dessa moeda. Seria, por exemplo, o aro não. É o aro de uma bicicleta, tá? Então vocês viram que a teoria é simples, né? Ela é bem simples, tem que realmente marcar algumas coisas na cabeça, mas a teoria é simples e durante os exercícios vocês podem consultar esse PPT, tá ok? Vamos agora então para alguns exemplos. Preparei 4 exemplos para vocês, que é suficiente para poder fazer a lista, tá? Então nós temos aqui, exemplo 1. Determine a equação da circunferência esboçada a seguir. Então eu tenho essa circunferência, tá? Essa circunferência está no plano cartesiano e ele quer saber a equação reduzida dessa circunferência. Então, lembrando essa circunferência, essa equação, se eu jogar no GeoGebra, eu consigo então desenhar no GeoGebra essa circunferência. Quem quiser sempre conferir o resultado no GeoGebra também pode, tá? Lembrando que tem o GeoGebra para celular. Então, aqui nós temos a equação reduzida da circunferência, no qual, como eu expliquei, o A é o centro da circunferência em x, o B é o centro da circunferência em y e o R é o raio da circunferência. Então, para nós encontrarmos a equação da circunferência, vamos primeiro substituir o A pelo centro da circunferência em x. Então, perceba que o centro dessa circunferência em x é 3. Então, fica x menos 3. Toma muito cuidado, o seguinte, pessoal. Perceba que na fórmula aqui dentro é negativo, tá? Então, eu substituí o A valendo 3, ficou 3, tá? Menos 3. Se a coordenada fosse negativa, eu teria que fazer regrinha de sinal aqui, tá ok? Vai ter um exemplo que vai acontecer isso, aí a gente vê com mais calma. Qual é a coordenada do centro em y dessa circunferência? 2. Tá bom? E por fim, qual que é o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência é 2. O próprio exercício me deu. Ele me deu o raio valendo 2, ele já deu direto, mas também nós podemos tirar daqui, ó. Tá vendo a distância aqui, que é o raio? Essa distância é a mesma daqui, ó. De 0 a 2, 2 unidades, tá? Pessoal, nós não precisamos desenvolver isso daqui matematicamente, tá? A equação reduzida da circunferência, ela fica assim mesmo. A única parte que nós temos que corrigir, que é arrumar, fazer o cálculo, é a parte do raio aqui, tá ok? Então, 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, tá? Então, nós terminamos. Esta daqui é a equação reduzida dessa circunferência. Tá ok? Vamos para o exemplo 2. Então, perceba que o exemplo 1, ele me deu uma figura. Já no exemplo 2, ele não me deu figura, mas ele me deu o centro e o raio, tá? Eu vou copiar aqui. Eu vou copiar aqui que fica mais fácil. Então, vamos lá. Exemplo 2. Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês. Exemplo 2. Determine a equação da circunferência que possui centro nas coordenadas 3 e 4 e raio igual a 5. Bom, como eu falei, não tem desenho, mas ele me deu as informações. Então, o centro, o 3 é a coordenada em x do centro e o 4 é a coordenada y do centro.
Então, basta colocarmos 3 aqui e 4 aqui. Quanto que ele me falou que tem o raio? O raio é igual a 5. Então, é 5 ao quadrado. Para finalizar, basta então calcular 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Tá ok? Então, aqui nós temos a equação da circunferência, equação reduzida da circunferência. Tudo bem? Simples, né? Vamos para o exemplo 3. Deixa eu copiar aqui de novo a nossa formulazinha. Determine a equação da circunferência que possui centro nas coordenadas -2 e 0 e diâmetro igual a 8. Tá? Então aqui a gente vai tomar alguns cuidados. Primeiro, nós temos o centro em x, que é -2, nós temos o centro em y, que é 0, e nós temos o diâmetro, que é igual a 8. Então perceba que ele não me deu o raio, ele me deu o diâmetro. Então nós temos que lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio, não é? Então o raio ele vai do centro até a extremidade, o diâmetro ele é de extremidade até a extremidade da circunferência, ele é o dobro do raio. Então nesse caso aqui, se o diâmetro é 8, na verdade o raio é 4, então eu tenho que usar 4. Tomar cuidado que isso é meio que uma pegadinha, tá bom? Então vamos lá, eu copiei isso daqui do exercício anterior, só para eu poder mudar aqui. Então perceba que o centro em x é -2. Olha o que acontece aqui. Vou fazer bem passo a passo. Tá? Tá vendo que o A é -2? Coloquei -2 entre parênteses, porque depois eu vou fazer regrinha de sinal. Menos com menos vai ficar mais. Tá? A coordenada em y do B é 0. Tá? E o raio, como eu falei para vocês, é 4. O diâmetro é 8, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio é 4. Vamos para a próxima etapa. Menos com menos aqui vai dar mais. Opa. Tá bom? Então, aqui ficou x mais 2 ao quadrado. Aqui o que acontece? Y menos 0 não é errado deixar y menos 0, não é. Mas normalmente o pessoal não deixa assim. Se esse valor é 0, normalmente ele tira. Então ficou Então ficou apenas y ao quadrado, tá? E 4 ao quadrado para finalizar agora. 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Tudo bem? Esse PPT, eu estou fazendo os cálculos com vocês agora. Aí eu vou deixar até os cálculos do próprio PPT, eu não vou deletar não, tá bom? Porque se surgir dúvidas, vocês podem dar uma olhadinha nos exemplos que eu dei no PPT, tá? A lista de exercício é aquele tipo, até metade você faz tranquilo, assim, de boa. Não que a outra metade você não faz, mas vai ter que pensar um pouquinho mais, tá bom? Pode, como eu já falei, pode entrar na internet, procurar, fazer pesquisa, mas eu estou pensando em quinta-feira fazer uma espécie de live ao vivo para ir tirando dúvida de vocês, tá? Daí a gente vê certinho se vai ser quinta mesmo, qual vai ser o horário e tal. Bom, vamos para o exemplo 4, é o último exemplo, tá? A circunferência lambda, como a reta, o ponto eles chamam de A, B, C, letras maiúsculas, a reta normalmente é dado letras minúsculas,
como por exemplo R, S, T, U, a circunferência é dada com letras gregas, lambda, beta, tá? Mas isso não interfere em nada. A circunferência lambda encontra-se no primeiro quadrante e possui raio igual a 6 e tangencia os eixos coordenados. Qual é sua equação? E o ponto F, 6 e 12, ele pertence à circunferência lambda? Então vamos primeiro encontrar a equação dessa circunferência. Nesse caso aqui, o mais interessante é fazer um desenho, um esboço, tá? Vamos lá, eu vou tentar fazer um esboço aqui no PowerPoint. Horrível, né? Mas vou tentar, tá? Então imagine aqui que nós temos o inverso. Pessoal, bem mais ou menos mesmo, né? Porque é complicado fazer aqui. Vou tentar fazer aqueles vídeos, videoaulas, que aparece só a mão do professor, sabe? Vamos ver. Então a circunferência tangencia encontra-se no primeiro quadrante. Então lembrando que aqui é o primeiro quadrante, tá? Tem raio igual a 6 e tangencia os eixos coordenados. O que é tangencia? Ele toca os eixos coordenados. Ou seja, essa circunferência vai tocar tanto o eixo x quanto o eixo y. Então vamos lá. Aqui, meus queridos, seria então essa circunferência. Ela está no primeiro quadrante, ela tangencia o eixo x e y, tá? E tem, importante, tem raio igual a 6. Então vamos primeiro encontrar a sua equação. Que eu vou fazer um pouquinho menor, tá? Estou fazendo então, vou fazer o seguinte, quer ver? Vou dividir em duas partes aqui. Eu vou deletar o B aqui porque nós estamos fazendo somente o A, tá? Qual é a sua equação? Bom, o raio ele já me deu, não deu? Aqui o raio ele falou que é 6. Então é 6 ao quadrado. Professor, ele não me deu o valor do centro dessa circunferência. Na verdade, dá para descobrir, ele não deu diretamente, mas dá para descobrir fazendo o quê? Sabendo que a circunferência tangencia, toca os eixos. Então, imagina que nós temos aqui o centro. Imagina que essa bolinha seja o centro, tá bom? Deixa eu ver se dá para ampliar. Tá. Imagina que essa bolinha seja o centro e aqui nós temos o raio, concorda? Daqui para cá é raio, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio. Os raios são sempre igual, porque é o centro da circunferência até a sua borda. Então, se daqui para cá são 6 unidades, e daqui para cá também são 6 unidades, significa que o centro em x é 6 e o centro em y também é 6. Tá? Vou até agora deixar aqui para vocês. Aqui é 6. E aqui também só pode ser 6. Entenderam? Então aqui fica x menos 6
y menos 6 ao quadrado. Tá? Deu para entender? Então eu tenho uma circunferência que tangencia o x e o y, tá? Ele me deu o raio diretamente, ele não me deu o centro, mas baseado nisso, dá para saber que se o raio, a distância daqui para cá é 6 e daqui para cá é 6, então essa coordenada em x é 6 e a coordenada em y é 6. Tá? Para finalizar, basta então fazer essa parte aqui. 6 elevado ao quadrado é 36. Tá ok? Então, essa daqui é a equação dessa circunferência. Agora vamos para a letra B. Tá? Então, eu vou deletar aqui, ó. A letra B do exemplo 4, ele perguntava se o ponto F, cujas coordenadas são 6 e 12, se pertence a essa circunferência. Então, lembrando, né? Dependendo do resultado, ela pode pertencer, se o resultado der 0. Se o resultado, deixa eu voltar para vocês verem. Se o resultado der 0, ela pertence, ela vai estar lá em cima. Se o resultado der negativo, é porque esse ponto está interno à circunferência. E se der positivo, é porque esse ponto está externo à circunferência. Tá? Então, como que eu faço para saber isso se pertence ou não? Eu pego a equação da circunferência que nós achamos. Tá? Então, aqui está essa equação dessa circunferência que nós achamos. No lugar de x, eu vou colocar 6. Só substituir, igual a equação da reta. No lugar do y, eu vou colocar 12. E isso daqui tem que dar 36. O resultado aqui não tem que ser 0. Vamos ver. Tem que ser 0 porque vai dar o mesmo valor, tá certo. Opa! Então vamos lá. No lugar de x, vou colocar 6. No lugar de y, vou colocar 12. Tá? Continuando aqui. 6 menos 6. 6 menos 6 é 0. Tá ok? Vou fazer passo a passo. 0. 0 ao quadrado, que é 0. 12 menos 6, 6. Tá ok? E aqui nós temos, então, 6 ao quadrado é 36. Então, perceba que como 36 é igual a 36, esse ponto, sim, pertence à circunferência. Porque se eu pegar o 36 e mandar para dentro, vai dar igual a 0. Tá ok? Continuando aqui, ó. Então, eu pego esse 36 que está fora, mando para dentro, ele vai negativo. Aí, 36 menos 36 igual a 0. Tá ok? Então, nós podemos colocar... Então, nós vamos colocar aqui que o ponto F pertence à circunferência lambda. No caso aqui eu não vou nem colocar o símbolo, porque senão eu vou ter que entrar aqui para procurar. Tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Daí aqui
eu coloquei